Fala meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nós estamos nessa jornada de falarmos sobre espiritualidade. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um livro do Henry Nouwen. Eu procurei muito lá em casa e não achei. Eu fiz todo o material que eu tenho aqui, que eu estou falando com vocês, escrito baseado nesse livro, que se chama Os Caminhos do Coração, a espiritualidade dos pais do deserto. E por que eu acho que esse livro ele é tão interessante para nós hoje? Porque ele tem muitas similaridades com os aspectos que os pais do deserto viviam com o tempo que nós vivemos aqui hoje. E para começarmos essa conversa, eu acho importantíssimo contextualizar vocês sobre quem são esses pais do deserto e em qual período da história eles viveram. Pois bem, são homens e mulheres que viveram no século IV e no século V. E qual que era o contexto ali da época? A igreja tinha acabado de passar por um momento de grande perseguição. E agora a igreja desfrutava de um período de paz e tranquilidade. E qual que é o problema desse momento? Alguns homens e mulheres começaram a perceber que a igreja estava enfrentando não mais uma perseguição e dando sua vida para o mundo, mas agora enfrentava uma apatia e uma frieza espiritual. E sabe qual foi a resposta que eles tiveram a essa realidade? Eles se locomoveram para lugares desérticos para exercerem a sua espiritualidade, pois eles encaravam a sociedade que eles estavam vendo como um navio que estava naufragando e eles não poderiam salvar o mundo, mas eles poderiam salvar suas vidas vivendo uma espiritualidade saudável e digna do Evangelho. E por que esse livro nos é interessante para nós hoje que vivemos no século XXI, muitos séculos depois dos pais do deserto? Pois bem, a sociedade ocidental, nós vivemos em tempos de paz. E eu não sou cego ao ponto de dizer para vocês aqui que a igreja não passa por nenhuma perseguição no mundo. Claro que ela passa, em todo momento da história ela passou. Mas quando nós olhamos para o Ocidente de modo geral, nós vivemos em um período de paz. E isso tem os seus lados positivos, mas também tem o seu lado negativo. E qual é a grande questão do lado negativo? Parece que nós vivemos em um momento da história que existe uma canção de ninar, que está levando e conduzindo muitos cristãos para uma sonolência espiritual. E nós podemos aprender com os pais do deserto como enfrentar essa realidade. E eu quero conversar com vocês nesse vídeo e em mais 2 vídeos sobre 3 disciplinas que os pais do deserto nos apresentam. E quais são elas? A primeira é solidão, a segunda é solitude e a terceira é oração. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da solidão. Visto que os pais do deserto viviam num momento da história que eles não encontravam ou não pensavam que existiria salvação para esse mundo, eles decidiram se retirar para lugares desérticos. A nossa vida social hoje não difere muito da vida social da época, pois nós vivemos em um momento onde nós temos muitos afazeres, muitas atividades, muitos compromissos a serem realizados e essa compulsão social pode gerar em nós 2 sentimentos muito ruins que são a ira e a cobiça. Por exemplo, assuntos relacionados à igreja e sendo um pouquinho mais específico para líderes aqui talvez. Quem nunca ficou irado porque as pessoas não estão engajando nas atividades da igreja? Ou aquelas pessoas que vão, mas são totalmente apáticas e não participam daquilo que nós estamos propondo para elas. Nós ficamos irados com a falta de engajamento, ficamos irados talvez com, agora em outro assunto, com os nossos familiares por eles não nos entenderem, ou com assuntos relacionados ao trabalho, nós ficamos irados com os nossos patrões, enfim, nós ficamos irados com tantas coisas, com tantos afazeres, só que tudo isso muitas vezes é escondido com um sorriso e um aperto de mão. Isso pode nos conduzir para um lugar muito ruim. Além disso, nós enfrentamos uma realidade que é chamada cobiça. Nós pensamos que talvez nós tivéssemos aquilo que o outro tem, ou se nosso trabalho fosse melhor, ou se nós tivéssemos qualquer outra coisa que nós não temos hoje, nossa vida seria muito melhor. E nós começamos a comparar nossa vida com as muitas pessoas que nós encontramos por aí. Por isso, a disciplina da solidão, ela pode agregar muito ao nosso estilo de vida aqui hoje.
porque ela é como se fosse uma fornalha de transformação. Antes de entrar mais especificamente sobre a solidão, eu preciso trazer algumas ressalvas aqui. Quando eu falo sobre os pais do deserto e que eles se separaram para lugares desérticos, eu não estou aqui também argumentando que nós devemos nos afastar totalmente da sociedade e não ter qualquer relação com as pessoas. Não é isso que eu estou falando com vocês aqui. E quando eu falo sobre solidão, eu não estou querendo falar com vocês no sentido de aquele sentimento triste, que a pessoa fica isolada ou um sentimento depressivo, e nem solidão no sentido de privacidade. Possivelmente você já ouviu alguém falando assim: eu preciso tomar um ar, eu preciso respirar, eu preciso ter um tempo para mim fazer minhas coisas. Eu não estou aqui falando dessas duas realidades, que uma é negativa e talvez uma até um tanto quanto positiva. Mas a solitude para os pais do deserto, ela tem muito a ver com se isolar das pessoas para encontrar com uma pessoa. E quando nós vamos praticar esse momento de solidão, nós nos deparamos, sabe com o quê? Com o nosso próprio eu. E aí existe um momento de mortificação. Porque quando nós estamos sozinhos e nós não temos os nossos amigos, não temos os nossos livros, não temos as nossas músicas, não temos as nossas muitas atividades, nós nos deparamos com o nosso eu interior, que é muito agitado, que é muito terrível e que não para de falar por um momento. E aqui nós encontramos uma barreira que nós precisamos vencê-la, porque o momento de solidão não é um momento onde nossos pensamentos vão nos roubar, mas é um momento para encontrarmos com o Senhor. E nesse lugar temos comunhão com Ele. E a realidade é que nós não vivemos como os pais do deserto, afastados da sociedade. Nós vivemos aqui no meio de uma sociedade com toda a sua rotina, que é muito frenética, mas nós sim podemos diariamente nos retirarmos dos nossos afazeres para nos encontrarmos com o Senhor e nesse lugar o nosso coração ser transformado e nós recebermos lucidez para viver nessa sociedade, não com ira e nem com cobiça, mas com lucidez. Quando nós estamos nesse momento de solidão, onde nós nos retiramos para encontrarmos com o Senhor, nós temos alguns benefícios. A solidão, ela nos gera compaixão. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos nesse momento isolado das pessoas, isolado dos nossos livros, das nossas músicas, dos nossos muitos afazeres, nós estamos nos encontrando com o Senhor, mas nós também nos encontramos com o nosso eu. Muitas vezes é agitado, muitas vezes é mau, muitas vezes é perverso. Quando nós estamos a sós com nós mesmos, nós nos deparamos com a realidade que nós não somos tão bonzinhos assim como nós pensamos e que na verdade nós somos muito piores do que nós imaginamos. E é nesse momento, quando nós nos deparamos com a realidade do nosso eu, nós buscamos no Senhor misericórdia e graça para vencermos o nosso pecado. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque isso nos conduz ao verdadeiro relacionamento uns com os outros. Porque se nós sabemos da realidade de onde Deus nos tirou, do pecado que está tão entranhado em nós, nós vamos exercer misericórdia para com o nosso irmão, para com o próximo. Porque tanto ele quanto nós somos falhos e pecadores, mas pela graça de Deus nós vamos conseguir vencer essa realidade. Portanto, a solidão ela não simplesmente nos afasta das pessoas, mas ela nos prepara para que nós possamos servi-las de forma correta. Porém, a solidão deve ser acompanhada de outra realidade que se chama solitude. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no nosso próximo vídeo, então fique atento aí no canal. Valeu, meus amigos, Deus abençoe, até a próxima.